como você está? Como você passou o mês de agosto? Conta pra mim, eu amo saber qual é o feedback de vocês a respeito do que foi dado enquanto conselho e do que vocês usaram enquanto sábios ouvintes de conselhos do plano espiritual. Muito bom, né? Para quem não me conhece, eu sou Marisa Lopes. Eu sou acupunturista, sou enfermeira, formada em enfermagem, pós-graduada em acupuntura, sou practitioner em PNL e sou taróloga. Yes! Por que eu acho contar isso para vocês um rumo bom do nosso início de conversa? Porque nas minhas leituras vocês me ouvem falando muito sobre yin e yang, né? Lado masculino e feminino das energias, que elas devem estar do mesmo tamanho, que quando tem mais de uma ou menos da outra, a gente tem doença. E sim, eu desenvolvi um método de leitura a respeito de meridianos de acupuntura, usando o tarô para decifrar o que está acontecendo com a sua saúde. Então, nunca é possível fazer uma leitura geral sobre saúde, não é possível, tipo, saúde para o signo de Leão, não é possível. É para você especificamente, sobre a sua saúde e tudo mais, tá bom? Eu vou fazer uma live na próxima terça-feira, às 20h30, com o professor Alan, da Escola Zhang Fu, de acupuntura do Rio de Janeiro, e ele é incrível. Então, se você gosta do assunto acupuntura, se você gosta do assunto tarô, não perca. Pode ser que você não vá trabalhar com isso, mas sabedoria nunca é demais, concorda? E para você que é acupunturista, essa é uma forma de agregar valor à sua consulta. Eu não estou falando valor financeiro, é valor mesmo. Você faz sua anamnese, faz o tarô de acupuntura e você consegue entender, porque as pessoas conseguem falar um pouco mais quando, por exemplo, na casa do meridiano de fígado sai a torre. Ela entende, quando você explica para ela o que significa a torre ali, ela consegue te dar um norte de se ela é muito raivosa, se ela matou alguém, se ela pretende matar, enfim, se ela está fisicamente debilitada, tá com a pele esverdeada, enfim, ela vai te dando nortes, tá? E aí a gente pode descobrir que ela tá com cálculos de vesícula biliar, a gente pode descobrir que ela está indo rumo a algo muito pior, porque essa energia de fígado estando ruim gera energia ruim também para o coração, e aí ela pode ficar hipertensa. Enfim, gente, é muita coisa, é muito interessante e agrega muito à sua consulta, tá bom? Então vamos começar. Café. Café nunca é demais. Minha deusa Hecate, elementais que aqui estão, deuses e deusas, anjos e arcanjos, todas as entidades envolvidas nessa leitura, guardiões interplanetários, guardiões dos 4 cantos deste planeta, Exus e Bombogiras, me deem o norte sobre o que dizer para os leoninos e leoninas. É a terceira vez que sai essa carta como carta de corte e eu super embaralhei, que vocês viram, né? O mago é você sendo responsável por determinar coisas na sua vida, tendo o poder e a capacidade de fazer isso pelas pessoas e por você, mudar o teu mundo, transformar, usar a magia, e não tô falando somente da magia propriamente dita, mas é mágico quando você dá uma boa palavra, quando você ensina alguém a fazer algo. Quando a gente fala de dons, talentos e criatividade, que é a 4ª casa que vai aparecer aqui, é disso que se está falando, né? De usar o que a gente é bom para ajudar o outro e para se ajudar.
Vamos lá? Começamos com a carta da torre na casa de momento atual. O que isso quer dizer? Momento atual é toda e qualquer possibilidade que te passe na cabeça nesse momento. Então, se te passar na cabeça o seu emprego, é disso que nós estamos falando. Se te passar na cabeça o seu relacionamento amoroso, o seu casamento, se te passar na cabeça qualquer assunto, qualquer pessoa, é disso que nós estamos falando. Consta que a carta da torre é quando Deus fica bem revoltado com os anjos e destrói a torre. Então ele fez a Torre de Babel, e a Torre de Babel foi feita para nós, quando éramos anjos, vivermos lá. Não precisava lutar por nada, não precisava se esforçar. Éramos os filhos mimados de Deus e da deusa. Só que aí alguns anjos começaram a se rebelar e queriam ser mais bonito, mais sábio, queria mais daquilo, mais do outro, não estava bom. E como todo bom pai, toda boa mãe, eles conversaram e entenderam que não se deve dar as coisas de mão beijada para os seus filhos. Então eles nos castigaram, sim. Eles tiraram as asas e eles nos deram o livre-arbítrio. Então, a partir daqui, vocês são humanos. E tudo, absolutamente tudo, vocês podem. Mas nem tudo vocês devem. Então, quando a gente chega neste patamar da vida, a gente passa a entender que a carta da torre é quando a torre cai, quando a casa de Deus cai. Tá vendo que tem um raio, tem anjo caindo dos dois lados? É a representação da destruição da Torre de Babel. O que você entende com isso? Se todas as possibilidades estão na carta, na casa de momento atual, e eu te falei que qualquer possibilidade de assunto que tenha te passado na cabeça, é sobre isso que eu tô falando com você, porque para cada um vai ser diferente. Entenda que se você vem levando esse assunto aí que tá na sua cabecinha de uma forma mais ou menos chula, vai cair, vai acabar, vai pro chão, vai por terra e não há mais o que se possa fazer. A gente pode tentar pôr remendo, trocar o telhado dessa casa, pintar, pôr escora nas paredes para ela não cair. Mas fica uma coisa mais ou menos de novo. O ideal é ser adulto, sentar e conversar, do jeito que tá, não dá pra gente continuar. Vamos pôr os pingos nos is? E aí a gente coloca os pingos nos is, lava a roupa suja e vê o que vai fazer. Vamos acabar? Seja qual assunto for, eu não tô só falando de casal, eu tô falando de emprego, eu tô falando de família, de amigo, de tudo, tá? Então, do jeito que tá, não dá. O que a gente faz? Então, a gente destrói essa relação, desconstrói, não dá mais para ser como é, tira os escombros da casa que caiu, porque a gente resolveu que não dava mais para continuar em pé. E aí a gente constrói uma casa nova. Então, ou eu termino e cada um vai para um lado, ou eu tento de novo, mas sem mágoas do passado, sem ficar pensando no que aconteceu, ficar remoendo, ficar trazendo de novo. Você não é museu, sempre digo isso, né? Quem vive de migalha, de entrada para ver o que aconteceu no passado dos outros é museu. Te pago R$10, entro, visito o museu, entendo como foi a vida da rainha, aqui que dormiu Dom Pedro e acabou. Isso é o museu, você não é museu. Você tem que ter aprendido alguma coisa com a casa que caiu e construir uma casa nova, com um alicerce novo, mediante tudo que você viveu no último relacionamento amoroso, profissional, familiar e blá blá blá. Tá? Então, a casa de Deus ou a torre quer dizer isso.
Não dá para ficar como tá. Você vai ter que se posicionar na vida, ter a coragem de abrir um diálogo, não ficar esperando que outra pessoa faça isso por você e posicionar-se. Do jeito que tá, não quero mais. O que a gente vai fazer? Te vira. Você pode conseguir um amor novo, porque você tirou, eu sempre falo isso, né? A gente fica arrastando aqueles relacionamentos dolorosos, amargos, pra quê? Né? Se relacionamento é somar, por que a gente tá subtraindo? Né? Não dá mais, acaba. Você fica com um Fusca velho numa garagem que só cabe um carro, nunca vai caber um Land Rover, nunca vai caber uma Ferrari. Hello, né? Então pensa com esses pensamentos de Marisa. Profissão e dinheiro. E eu tô falando também ali de emprego. Aí você fica aí nessa mesmice porque acha que não vai arrumar outro emprego. Eu vou te dizer que com todas as letras, todas as vezes que eu perdi um emprego, me descabelei, chorei, achei que eu não ia dar conta, o meu próximo emprego sempre foi melhor, né? Então, perdi o emprego porque a vida é fofa comigo. Porque se dependesse de mim, eu ficaria ali, remoendo, xingando, não querendo, achando ruim, mas não tomava posição de mudar. Aí a vida foi lá e escolheu por mim, tipo, a torre caiu, a casa caiu, que bom. Então, olhe com esses olhos. Profissão e dinheiro. A tendência é que no mês de setembro, para vocês de Leão, a forma com a qual você ganha dinheiro, a forma com a qual você trabalha, sua profissão, o plano B que seja, será muito mais bem estruturado, eu posso dizer. Porque a roda da fortuna, por ela ser uma roda, ela é redonda. E ela tem um ritmo, uma velocidade, e ela não dá ré. Né? Então, é como o nosso planeta. Quem consegue mudar o rumo disso é o super-homem, mas a gente não é o super-homem, então o planeta não dá ré, a roda da fortuna também não. A gente tem vários planetas na mesma órbita e eles não colidem, percebe? Então isso significa que seja você o patrão ou o empregado, tem lugar para todo mundo no lugar onde você trabalha, de modo que... Pode passar, filha, você não vai aparecer. Ficou com medo de passar, vergonha. Ah, meu Deus. Então, entenda que você não precisa puxar o tapete do outro para suas coisas darem certo, para você aparecer, para você denegrir a imagem do outro, sabe? Não precisa disso. Tem lugar para todo mundo. A velha história do sol nasceu para todos é verdade. É só que o melhor lugar da praia é de quem acordou mais cedo e foi mais cedo para a praia. Se você chegar lá meio-dia, vai estar uma farofada, já está na hora de voltar para casa, né? E aí não tem mesmo lugar para todo mundo. A gente tem equilíbrio energético de yin e yang o tempo todo. Ó. A gente tem um anjo de luz, um anjo negro, é yin e yang. A gente tem sol e tem lua. Então a gente tem yin e yang. A gente tem várias possibilidades dizendo que a sua vida leonina em setembro, no âmbito profissional e financeiro, deve entrar num equilíbrio. Provavelmente você não vai ficar milionário, não vai ganhar na loteria, não é isso que eu tô dizendo. Mas algumas coisas começam a entrar nos eixos. Talvez você renegocie dívidas num valor muito mais baixo para conseguir pagar, porque melhor pingar do que secar para quem você está devendo, concorda? Então, existem algumas coisas a serem feitas e financeiramente as coisas melhoram, profissionalmente também, tá bom? Comunicação, como eu sempre te digo, é toda a forma de comunicar-se. Então, verbalmente, fisicamente, facialmente. Então, se você já viu os meus vídeos, eu sempre uso esse exemplo, porque é uma coisa óbvia. Por exemplo, numa DR, a gente chama o nosso marido, nosso namorado,
ou ele chama a gente para conversar e a gente tá putaça, e aí a gente fala, tá, vamos conversar. Olha o tom de voz, gente, olha a cara de bunda, olha os braços cruzados. Não faz isso, tá? E a forma de comunicar-se, ela é inúmera, né? Ela é física, ela é facial, ela é verbal e ela é com qualquer pessoa. Então, se você for sair às 6 da manhã, pegar um Uber, é a forma com a qual você se comunica com o cara do Uber. Você vai comprar um pão às 10 horas da manhã, porque é domingo e você acordou feliz depois de uma noitada no sábado. Você não dá nem bom dia pro padeiro, o cara acordou às 3 para fazer o seu pão, bonita. Vamos aprender a ter respeito pelo outro, né? Então, a forma de se comunicar é essa. Como eu me comunico com os meus subordinados, com os meus familiares, com quem eu amo, com quem eu digo que amo e trato a pontapés, porque dizer é uma coisa, mas fazer é outra. Então, julgue-se. O julgamento divino está te julgando, é isso que significa essa carta. Sempre que eu falar da justiça, saiu como a última carta. E sempre que eu falar do julgamento, eu estou falando do que é divino. É além do que é humano. Não interessa se você crê ou não crê, é assim, tá? E o julgamento divino está sendo feito a seu respeito com relação à comunicação. Você está dando o seu melhor no comunicar-se? Você poderia ser melhor até no aprimorar-se, sabia? Existe uma coisa que está muito na moda e a gente tem que também tomar muito cuidado com coisas que são da moda, né? Saber o que é bobagem e o que vai nos enriquecer culturalmente, espiritualmente. Comunicação não violenta. Existem cursos a respeito disso. A própria PNL eu fiz porque eu estava me sentindo incomodada comigo, achando que eu sou o problema do mundo, e eu era. Eu tratava os meus superiores sem aceitar que eles eram meus superiores, não aceitando regra, não aceitando ordem. E depois eu fiz constelação familiar com a minha amiga Vanessa Souza, que é minha parceira de trabalho. As consultas de tarô que nós fazemos não são mais tarô, ponto, vai se virar, eu te dou o norte, você vai tomar conta da sua vida, não é mais assim. Nós formamos uma parceria que está dando muito certo. Você faz a consulta de tarô, eu te norteio sobre todas as áreas da sua vida. Se você vai fazer ou não vai, é problema seu, mas eu te dou o norte. E aonde a gente acha os blocos energéticos que te impedem de ir para frente, de ser feliz, de ter sucesso na vida, a Vanessa desfaz esses blocos. Então você vai para uma consulta de radiestesia com ela após a consulta comigo. E é tudo pelo valor de uma única consulta. Então é um super investimento. A sua vida prospera, as coisas começam a ter brilho, tudo muda. Então, quando a gente mexe o corpinho em prol de melhorar, as coisas melhoram, acredite. Mas o conselho da carta é: julgue-se, porque você está sendo julgado. Se você acha que você é um coitadinho, fica aí cheio de mimimi, achando que a vida não é boa para você, o que você tem feito para ela ser boa com você? Você podia fazer mais, né? Todo mundo sempre pode fazer mais. É que a zona de conforto nos limita, né? Eu acho que isso é pecado, eu acho que isso porque me disseram. Você acha, meu amigo? Vai lá e descobre, tenha certeza. As crenças limitantes são o primeiro passo para o fracasso. Na carta da lua, que tá ali, e tá dentro da espiritualidade, o que para vocês de Leão é muito problemático, tá? A lua é uma carta que fala sobre isso, os seus medos, as coisas obscuras. E quando a gente tem medo, a gente não abre a porta para ver o que tem lá, encarar o medo. A gente fecha e fica do lado de fora tremendo. Uai, qual é o sucesso que dá isso na vida? Pensa com carinho, tá? A força é uma carta
que tem a presença de yin e yang equilibradíssimo. Eu tenho Deus, representado pelo leão, yang, homem, claro, no alto, quente, blá blá blá. E a mulher, embaixo, a deusa, escuro, frio, interno e blá blá blá. Eles estão em equilíbrio e eles te dão a força necessária para que você coloque para fora seus dons e os seus talentos e seja criativo ou criativa o suficiente para colocar isso para fora. Percebe que o fato de você ter a coragem e a iniciativa de colocar para fora dons e talentos faz com que isso vire algo que traga sucesso, que traga dinheiro, porque você faz um contrato com alguém porque você teve a coragem de colocar o que você é bom para fora. Então eu sou bom em jogar tarô. Você joga tarô, as pessoas pagam a consulta, você desenvolve um relacionamento com os seus clientes, eles confiam ou não confiam em você, porque daí você não é bom. E aí isso vira uma profissão, isso vira um dinheiro extra. Eu tenho vários clientes que depois que a gente descobriu junto qual era o dom e o talento dessas pessoas, elas foram andando com esses dons e talentos como plano B. E daí a pouco o plano A começou a ficar para trás e o plano B foi despontando. Ou seja, ela matou o plano A e elas vivem muito bem, obrigada, do plano B até hoje, que rende muito mais, dá muito mais satisfação pessoal. Então, quando eu te falo, você sabe quais são os seus dons, os seus talentos? Se você não sabe, para e pensa, no que eu sou bom? Eu sou bom em cozinha? O que eu posso fazer com isso? Eu sou bom em maquiagem, em academia, em roupa? Eu sou bom na área da saúde? Eu sou bom em bater papo com alguém? Você já se imaginou indo no fim de semana, num asilo, bater papo com os velhinhos? O que isso transforma na tua vida? Ah, eu não tenho tempo para isso, Marisa. Tá bom, não vai então. Mas saiba que nós viemos para a Terra não foi para pagar conta. Por isso eu não gosto da palavra karma. Eu gosto de entender que a gente tem um pacotinho de desafios que vem para a Terra com a gente, onde a gente lê páginas de um livro novo para se aprimorar. É como você ir para a faculdade de medicina e começar a ter matérias. Isso faz você se aprimorar, né? Se você é um bosta de um médico, ou se você é um puta médico bom, depende do quanto você se aprimorou, né? E isso que é o que eu tô te dizendo. Você não veio pagar a conta, eu penso isso. Nós viemos nos aprimorar. E a gente sabia o quanto era difícil a matéria e quantos livros nós teríamos que ler. Então, quando alguém te fala, você não carrega uma cruz maior do que você pode, é por aí. Você sabia que teria que ler todos esses livros para passar de ano, para se formar e para ser um bom profissional na área que você escolheu, tá? E os seus dons e talentos, que também você escolheu, são para facilitar o aprendizado. Então, eu usei em alguns momentos para facilitar, para diluir o karma. Mas como eu não creio muito em karma, eu acho que os dons e talentos que nós escolhemos foi para nos... É como se a gente tivesse uma calculadora científica e a gente pudesse usar ela, né? Puta vantagem, né? Você sai na frente de um monte de gente quando você usa a calculadora, e quando o outro tem que escrever à mão, fazer a continha na mão, né? A chance de erro também é muito maior quando eu faço no lápis, no papel, tá bom? Então é isso, gente. Com relação aos dons, talentos e criatividade, a força de Deus e a força da deusa estão com você no mês de setembro, para você colocar isso para fora em prol de você e em prol de nós, seus irmãos, em Deus e na deusa. Então somos todos deuses e deusas em ação, porque temos o DNA dos nossos pais divinos.
tá? Use isso a seu favor, isso não é pouca coisa não. Ser um deus, ser uma deusa requer muita responsabilidade. Na saúde é interessante que você seja homem ou mulher, não seja menos papisa. Eu ia falar que você seja menos papisa, mas no lado de sombra dela. A papisa tem como lado de sombra ser mãe e não ser mulher. Quando ela é mais mãe do que mulher, ela pensa sempre no outro, no cônjuge, no filho, no colega de trabalho. Ela sempre coloca o outro na frente dela e ela tá sempre deixando para depois o que seria o contrário, o que deve ser o contrário. É sempre você em primeiro lugar, porque você estando bem, você consegue acolher o outro, senão não há essa possibilidade. Então a papisa tem sobre as pernas dela um papiro. Se tivesse em qualquer outro lugar, eu te diria que isso poderia ser um contrato a ser firmado ou quebrado. Mas não, aqui isso é uma receita médica ou um exame médico, porque a papisa está na casa da saúde. E tá na hora de você, leonino, olhar com um pouco mais de carinho para sua saúde física. Não é espiritual, é física. A espiritual também tá abalada, porque a gente tem a lua ali, mas a gente fala dela depois. Aqui você tem uma ligação muito profunda com o plano divino, por isso esse chapéu, essa tiarinha com o símbolo do infinito e pontudinha apontando as coisas de Deus. E a gente tem uma intuição muito aguçada da maior parte dos leoninos, que vem dos nossos antepassados, que usam os bônus horas deles para falar: olha, fulano, fica esperto com isso, fica esperto com aquilo, não come isso não, você não tá malhando, né? Você tem 13 andares para subir a pé, você sobe sempre de elevador, não tá na hora de mudar algumas coisas na regra da tua vida? Então, ouça a intuição te dizendo que a sua saúde não está boa, não está bem. E não duvide que em setembro você descubra alguma patologiazinha, tá? Então, ou eu não sabia que estava doente, descubro que estou doente, até porque eu vou investigar, esse é o conselho, não deixa para descobrir quando você tiver um tumor desse tamanho. Vai lá enquanto ele é desse tamanho e você pode tratar e matar, erradicar isso da tua vida, tá? Se você tem alguma doença crônica, pode ser que essa receita médica signifique que você resolveu seguir os conselhos do seu médico e que agora você está se cuidando mais. Então, meus parabéns, é essa a ideia. De alguma forma, a saúde não vai bem e tem que ser mudada de alguma maneira, tá? O louco dentro dos seus relacionamentos e parcerias. A gente já tá com 28 minutos de vídeo e provavelmente com 33 vai encerrar. Eu não sei configurar o meu celular para ser um vídeo maior, inteiro, completo. Provavelmente esse vídeo vai ter duas partes. Essa é a primeira e aí você vê a segunda parte na sequência, tá bom? Relacionamentos e parcerias, a gente está falando de todo e qualquer tipo de relacionamento que você tenha, com todas as pessoas. É como lá na comunicação, a forma com que você fala, a forma com que você se expressa, com qualquer pessoa, tá? Com qualquer ser vivo. O louco é você sendo um jovem adolescente indo para a vida viver. Levando poucos pesos da vida, tá vendo essa trouxinha pequenininha? É que significa que com relação às suas parcerias e os seus relacionamentos, é muito provável que você tenha que deixar para trás algumas coisas que prejudicam o relacionamento de vocês. De vocês família, de vocês parceiros de vida, de vocês amigos, de vocês colegas de trabalho. Então, se existe algum peso, alguma coisa que aconteceu entre vocês, alguém que está passando na tua cabeça, alguma situação que está passando na tua cabeça nesse momento, tá? Que te impeça de ser mais feliz, de ser mais leve, de ir pra frente,
Esse é um conselho. Deixa para trás o que é do passado. Se você tem a intenção de continuar este relacionamento, esta parceria, deixa para trás o que não vale a pena carregar, o que está te impedindo de ser feliz com determinadas pessoas, de ter prosperidade em alguns assuntos, tá? O louco deve ir para a vida e descobrir coisas novas, mas se ele for muito afoito, se ele não olhar ao redor, não olhar para frente, ele cai neste precipício e isso pode ser fatal em alguns relacionamentos. Então avalie prós e contras, veja o que você quer, entenda se isso ainda cabe na tua vida, porque sim, existem pessoas que têm que ser deixadas para trás. Não é só a carga do que ela te traz, mas o ficar para trás mesmo. Por que eu vou ficar carregando esse chupim, essa âncora? Se eu posso sobreviver e viver sozinho, muito melhor, me desenvolver muito melhor do que carregando alguém comigo, né? Se não tá ali para agregar, me poupa, né, gente? Tem tanta coisa para ser vivida e é isso que o louco fala. Vai viver, vai ser feliz. Só vá com os 2 pés no chão para não cair no precipício, não se iluda. A imperatriz. Ao contrário da papisa, a imperatriz é mulher, é sensual. Seja você homem ou mulher, isso tanto faz, tá? Aqui a gente fala da sensualidade, de usar a sensualidade. E ela tá na casa das transformações e viagens. Então, viagem acho que não, tá? Se rolar algum tipo de viagem, é aquelas coisas vapt-vupt. Fui ali, resolvi um problema e voltei no mesmo dia, ou no máximo um fim de semana. Não é uma viagem de férias programada, né, com antecedência, não é nada disso não, tá? Mas, se você tem algum projeto de vida, algo que tá dentro da sua cabecinha, entenda que o que você pensa aqui, exatamente no mesmo minuto, alguém pensou do outro lado do mundo. E o que significa que vai se dar bem com este projeto quem for mais ágil, quem mexer o corpinho mais rápido, tá? Então coloque para fora os seus projetos para você ter sucesso na vida. É essa cesta de frutas maravilhosas que você vai colher, ou seja, lucros. Você coloca os teus projetos e eu vou te dizer que é uma coisa que assim, lucro não é só dinheiro. Quando você resolve baixar a guarda com relação a alguém, por exemplo, e tratar alguém melhor para ver o que vira, você pode ter muito lucro. Nem tudo se resume a dinheiro, mas coloque os seus projetos para fora. Esse é um conselho gritante dessa carta, tá? Quando você põe para fora os teus projetos, eles viram